Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopulares. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta noite. Hoje temos um episódio muito especial porque será um episódio ao vivo gravado no Zenith Bar Galeria, na Rua Passos Manuel, ao qual desde já dou os meus agradecimentos por terem co-organizado este evento connosco. Os temas desta semana serão o rescaldo das eleições europeias, vencedores, perdedores e grandes revelações. Mas primeiro, os nossos convidados. À minha direita, Francisco Camacho, Presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, Duarte Marçal, do Secretariado da FAUL, Federação da Área Urbana de Lisboa, que eu já aprendi. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, da JSD Fundão, Presidente da JSD Fundão. Duarte, vamos começar contigo, visto que quase nunca começamos contigo. Um dos grandes vencedores desta noite foi a abstenção, sendo que um dos grandes perdedores fomos nós todos com isso. Duarte, como é que justificas esta elevadíssima taxa de abstenção? Tens alguns números que nos queres apresentar? Contextualiza-nos em relação a este fenómeno, porque é que é tão marcante e o que é que aconteceu para tantos portugueses não quererem votar? Bom, boa noite a todos. Nós sabemos que houve uma abstenção de 68,6%, foi a mais alta desde as primeiras eleições em 78%. E queria-vos também apresentar aqui algumas razões de um estudo em 2019, das principais razões pela qual os portugueses querem votar e pela principal razão pela qual não querem votar. 59% dos portugueses dizem que votam porque é um dever enquanto cidadão, 55% devido ao crescimento económico e 52% devido ao desemprego. As razões para não votarem apresentam-se como 23% diz que é insatisfação com a política, 27% diz que é o desinteresse com a política e 16% diz que é falta de confiança nas instituições políticas. Ora, o que nós vemos até agora é que a abstenção tem vindo sempre a aumentar. Também sabemos que a abstenção em Portugal tivemos o maior número de votantes em termos absolutos e também o facto de termos tido uma taxa relativa ou percentual tão elevada de abstenção deve ser especial à lei do voto dos imigrantes, que permitiu mais de 1 milhão de portugueses votarem, do qual só 100 mil votaram, o que indicia portanto, uma taxa muito maior de abstenção. Sabemos que as pessoas não terão deixado de votar por falta de opções políticas. Temos um forte leque de partidos políticos, o maior número que acho que tenho assim em memória para as europeias, e portanto a falta de representação ideológica acho que estará longe de representar as principais razões para a abstenção. Se eu tiver que fazer um exercício especulativo, uma vez que haverá estudos certos sobre isto, eu teria a apresentar 3 ou 4 elementos-chave que representam a razão principal para a abstenção. Em primeiro lugar, a distância das instituições europeias. Nós tendemos a votar muito mais próximo, daquilo que está muito mais próximo de nós, nas eleições autárquicas, nas eleições legislativas. As instituições europeias estão em Bruxelas, estão centralizadas num único país. Depois, em segundo lugar, o grau de complexidade de como é que funcionam as instituições europeias. Eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia de como é que funciona o Parlamento Europeu, que tipo de competências é que tem o Parlamento Europeu. Por exemplo, eleito nas últimas eleições o Marinho Pinto não fazia ideia, uma pessoa até que tirou direito, não é? Foi bastonário dos advogados, não sabia que o Parlamento Europeu não tinha iniciativa legislativa. Portanto, eu acho que a falta de conhecimento de como é que funciona, para que é que serve o Parlamento Europeu, também será explicativo deste desinteresse. Depois, acho que também será um fator estrutural para outras razões de abstenção, que é uma falta de educação real para a democracia. Enquanto estamos aqui jovens, os nossos pais viveram a democracia, a nossa geração já viveu, portanto, com as instituições já criadas e nunca teve uma educação fundamental e forte para perceber como é que essas instituições funcionavam. Nas últimas legislativas, a maior parte da população pensava que nós, quando estávamos a votar nas legislativas, votávamos para o governo. Portanto, o que mostra um brutal desconhecimento de como é que funciona o sistema parlamentar e, portanto, falta essa educação. Por último, e de forma até mais especulativa, eu vejo também uma tendência para uma espécie de ataraxia da democracia, no sentido em que, conforme as democracias liberais têm evoluído, e como têm evoluído, gera uma espécie de alheamento e ataraxia das pessoas dessas mesmas instituições. No caso particular da União Europeia, eu acho que essa ataraxia, esse desinteresse,
se deverá muito, sobretudo, às narrativas em relação à Troika, à submissão, ao ancho franco-alemão. Portanto, a lógica que a União Europeia é, sobretudo, impositiva dos valores nacionais. Obrigado, Duarte. Antes só de passarmos deste tema, vou deixar também o Cristiano e o Camacho pronunciarem sobre isso, mas queria que só que me dissessem uma coisa em particular. Acham que o resultado desta abstenção assim tão elevada tem a ver com este desentendimento ou com este afastamento do cidadão comum da União Europeia? Acham, acima de tudo, que os vossos partidos fizeram um trabalho forte para tentar quebrar esta abstenção tão pronunciada? 30 segundos. Sim, Luís, boa noite a todos. Eu começaria por dizer, respondendo à tua questão, que este descrédito que existe por parte dos eleitores nas instituições europeias é responsabilidade também dos eleitos. E acho que isso foi um problema um bocado transversal aos diversos partidos. Nós, por exemplo, isso também justifica um bocadinho o resultado que vamos falar, tivemos uma campanha europeia altamente focada nos temas nacionais. Não houve uma preocupação por parte dos nossos dirigentes políticos de fazer ver às pessoas que a União Europeia pode contar e pode fazer por si. Portanto, esse é um dos fatores que eu acho que é relevante. O Duarte elencou aqui muitas razões. Podemos estar aqui com várias razões, mas eu acho que a principal responsabilidade há duas dimensões, dos eleitos e dos eleitores. E os eleitos não têm conseguido reverter esta fatalidade que é eleição europeia após eleição europeia para o Parlamento Europeu, a taxa de participação, no caso português, é cada vez menor. E este fenómeno, na minha perspectiva, não é necessariamente uma fatalidade e é reversível, porque se nós temos nos outros países europeus, dos outros Estados-membros da União Europeia, uma diminuição da abstenção, quer dizer que há caminho e há oportunidades para virarmos esta página. Okay. Cristiano, queres pronunciar sobre isto ou podemos seguir em frente? Não, quero, claro. Ok. Não, gostaria de dizer só duas ou três coisas. Acho que está, em parte, relacionado, evidentemente, com aquilo que é a imagem dos portugueses, dos cidadãos em geral, de toda a União Europeia. Aliás, já a abstenção, apesar de ter aumentado, aliás, diminuído em termos europeus, em termos da média europeia, bem, em Portugal subiu e escalou. Está sobretudo relacionado, sim, com parte com o entendimento que as pessoas têm do funcionamento das instituições, mas está também um bocadinho relacionado com aquilo que é o diferente contexto de influência do seu voto, porque para além dos portugueses, os eurodeputados portugueses serem pouquíssimos, e sendo 21 não conseguem ter influência devida junto dos seus grupos, e isso acho que tem sido notório ao longo dos anos, não temos tido grande influência em termos da tomada de decisão europeia. Depois também, não tendo o Parlamento Europeu iniciativa legislativa, de facto torna-se complicado às pessoas perceberem o porquê de estarem a eleger aqueles eurodeputados para oferir os ordenados que vão oferir e sem qualquer sinal de retorno para o cidadão. Mas eu costumo dizer, e tenho dito muitas vezes, que é a mesma coisa, estão afastados os cidadãos, sobretudo não da política, mas mais dos políticos, porque nós temos visto os mesmos rostos ao longo dos anos, e isto nestas europeias foi uma evidência, mesmo se não quisermos falar em termos de cabeça de lista, no caso do PSD e do CDS, o Nuno Melo e o Paulo Rangel são repetentes, as pessoas já os conhecem há muito tempo. Temos também o caso da lista do Partido Socialista, que podia ter sido uma lista de algum tipo de renovação geracional e não o foi. Incluiu uma multiplicidade de membros pertencentes ao ex-governo de Sócrates, e as pessoas acabam por ver as mesmas pessoas, e se são as mesmas pessoas, são necessariamente as mesmas ideias. Portanto, depois, claro, como o Francisco disse bem, foi esta questão de nacionalizar as eleições, que partiu sobretudo, e não podemos esquecer isso, do Partido Socialista, de António Costa e de Pedro Marques, que tentaram tornar estas eleições europeias como um voto de confiança ao governo, conseguiram, infelizmente, e as pessoas acho que lá em casa pensaram o porquê de estar a votar duas Nós vezes já teremos agora para as europeias e para as legislativas. A campanha do PS. Eu vou aproveitar já que estás a falar ao microfone para começar contigo. PSD 21,94%, 6 deputados. Como é que tu comentas este resultado? Não foi um resultado propriamente famoso para o PSD. Quais foram as causas deste... Aliás, estava aqui a ver e só houve um distrito em que o PSD conseguiu ultrapassar o PS, que é Vila Real. Como é que comentas este resultado? Era expectável, não é expectável? O peso recai sobre Paulo Rangel ou recai sobre algum bom trabalho que António Costa e Pedro Marques tenham feito? É uma excelente questão, não é? Porque nós no PSD gostávamos de saber responder a essa pergunta, mas estamos um bocadinho baralhados também. Não, foi então mais sério, era expectável.
aqui entre os nossos quadros e dizia, Sérgio Petal, e aqui estou a falar um bocadinho à vontade, como militante quase de base, sou presidente de uma pequena conselhia da Jota, não tenho grandes responsabilidades em termos partidários, estou à vontade para o dizer. Não, acho que era expectável, sobretudo por uma liderança que tem estado algo apagada, nomeadamente o Rui Rio não tem conseguido fazer a oposição devido ao governo, depois tenta passar a mensagem durante estas eleições europeias de que o voto no PSD é o único voto capaz de derrubar os socialistas, mas depois não materializa essa sua ideia e esse seu pensamento da importância do voto no PSD na sua ação política, e acho que tem dado múltiplas benesses. Não sei se a responsabilidade é de Rui Rio, se a responsabilidade é de Paulo Rangel. Rui Rio disse uma coisa acertada ontem ou anteontem, quando apresentou, lá está, quando foi confrontado com uma análise em relação aos resultados, Rui Rio tem dito que a responsabilidade é de todos, é do Partido Social Democrata como um todo. Eu acho que assim não é, e como há pouco disse também que o Partido Socialista tentou nacionalizar estas eleições, acho que Paulo Rangel, assim como Nuno Melo, e Nuno Melo mesmo assim mais gravosamente do que Paulo Rangel, perderam-se muito naquilo que era a crítica direta ao governo e não conseguiram afastar-se desta ideia de referendo ao governo de António Costa, acabaram por ir na mesma onda e as pessoas não alinharam como é evidente. Só para te perguntar em 30 segundos, já que estamos a falar do PSD, que mais-valia que Paulo Rangel trazia para cima da mesa, na tua opinião? Ou seja, que outro ângulo é que se poderia ter buscado para ir tendo em conta o caráter do candidato, certo. Não é? Se o PSD fosse um partido menos democrático e eu fosse o líder, eu não tinha escolhido Paulo Rangel de certeza absoluta para ser cabeça de lista nestas eleições. Não porque não seja um eurodeputado competente, é um eurodeputado competente. Não é como o Nuno Melo, que é o melhor eurodeputado do CDS, mas que é o único também. Essa é a tua conversa de sempre. Já falámos sobre isso. Em termos do PSD e de Paulo Rangel, não teria repetido o candidato. Acho que faltou aqui alguma frescura. Faltou agora aqui ir de encontro também àquilo que eram as grandes temáticas europeias, mas isso já disse. Agora, gostaria era só de deixar uma mensagem, evidentemente, uma palavra de apoio àquilo que foi a não eleição do eurodeputado Carlos Coelho, que tem pautado a sua intervenção no Parlamento Europeu ao longo dos anos por uma exímia defesa dos direitos dos cidadãos portugueses, tem uma influência tremenda no Parlamento Europeu, ainda hoje está para se perceber o que é que Álvaro Amaro lá vai fazer em vez de Carlos Coelho, mas certamente o tempo nos dirá. Obrigado, Cristiano. Camacho, vamos passar para ti. Os resultados não foram propriamente famosos para o CDS-PP, não é? Passou a ser a quinta força política, elegendo só um deputado. Eu, entretanto, perdi aqui os meus valores, mas se nos puderes dizer no total com quanto é que o CDS ficou, 6,2. Qualquer coisa assim. 6,2, sim. Faço a mesma pergunta que fiz ao Cristiano. Sobre quem é que cai o peso desta decisão? Isto é uma crítica à direção que a Assunção Cristas tem tomado? Nuno Melo não fez a melhor campanha possível? Como é que tu justificas este resultado relativamente complicado do CDS? Que aliás foi o pior que teve. Sim, tanto o CDS como o PSD tiveram, salvo erro, os piores resultados de sempre em europeias. Eu justifico este resultado, ao contrário do que o Cristiano tenta aqui passar, não pela figura do candidato do cabeça de lista Nuno Melo, porque eu continuo a acreditar nele e acho que de alguma maneira foi a escolha certa por parte do CDS-PP, mas a justificação foi um bocadinho aquele contexto que eu dava há pouco, de uma captura dos temas nacionais face à campanha europeia. E esse registro muito recente das últimas 3 semanas, em particular com o tema dos professores, acho que enviesou totalmente o debate. O Nuno Melo, também por responsabilidade própria, não se soube descolar disso. Eu acho que numa fase inicial o Nuno Melo procurou puxar por temas europeus, nomeadamente a questão da tributação europeia, do fim ou não da unanimidade e do direito de veto. Por alguma razão que eu não acompanhei, não continuou nessa onda, nacionalizou-se bastante a campanha, acho que isso foi transversal a todos os candidatos, o Nuno Melo com a sua cota de responsabilidade e, portanto, acho que aqui há uma meia-culpa tanto da candidatura e dos membros que a compunham, mas também um bocado dos nossos dirigentes a nível nacional que de alguma maneira condicionaram este debate e a coisa descontrolou-se, quer dizer, acho que esse é um erro tanto do PSD como do CDS que depois faz este mapa. Da minha parte, eu acho que Portugal
perde não é só com o fenómeno da abstenção, também perdeu com os sinais que quis dar e com os seus representantes, porque realmente só num contexto destes em que há um debate que trespassa as competências dos candidatos, é que nós temos em Portugal a primeira figura política para o Parlamento Europeu ser Pedro Marques. Isto é uma coisa inacreditável, porque se avaliarmos bem a competência do candidato, do técnico, do político, ficou aos olhos de todos que Pedro Marques, enfim, até pode ser um bom tecnocrata, mas isso só vai alimentar ainda mais a abstenção. Vimos que, infelizmente, o comportamento em campanha era desastroso. Agora, por via deste escudo nacional, conseguiu-se disfarçar muito bem estas fragilidades. E, portanto, o CDS tem responsabilidade nisto, claro, não soube descolar aqui desta dimensão. Acho que Portugal também perde com a não eleição de uma grande figura política, que é o Pedro Mota Soares, que desempenhou ao longo da sua vida profissional e também política cargos com grande mérito, com grande dignidade. Eu acho que perde o CDS, também perdem os eleitores portugueses, porque não vão ter no Parlamento um ótimo, e os europeus também, não vão ter um ótimo deputado europeu, e portanto é um mau resultado. Não vale a pena estar aqui a Rui Rio numa visão paralela, que ele é que tinha razão e que se perdem e que não perdemos as eleições. Não, o CDS teve um mau resultado, queríamos ter crescido, não atingimos esses objetivos e estamos aqui a dar a cara. Eu aproveito para te fazer as perguntas difíceis que eu tenho que te fazer. Achas que este resultado vai manchar o possível resultado das legislativas do CDS em outubro? Ou achas que são dois assuntos completamente dissociados? Bem, repara, são temas... Podia ter feito a mesma questão sobre o Rui Rio e não fiz, sim, mas fica com isso no fundo da cabeça, Cristiano. Ficas depois, compensas o Cristiano com uma pergunta mais complicada. Mas eu acho que, enfim, há sempre ilações nacionais, como disse... Os momentos eleitorais que se vivem, claro que são dimensões diferentes, a dimensão europeia e a dimensão nacional. Seria assim uma visão um bocadinho autista dizer que isto não condiciona um bocadinho a abordagem, porque o balão de oxigênio diminui um bocado da parte do CDS, mas acho que isso da nossa parte o que tem de fazer aos principais dirigentes do partido é pensar o que é que correu mal, fazer essa análise e esse reflexo com muita seriedade, mudar e ir à luta com outro comportamento. Portanto, pode condicionar um pouco, admito que sim, mas os eleitores também saberão que são eleições diferentes. Aliás, esperemos que a abstenção, não acredito que vá rondar esta ordem, e portanto vai haver momento e campanha para se fazer as coisas de uma forma diferente e com preocupações distintas. Obrigado. Duarte, vamos passar para ti. PS, 33,38%, com mais 10 pontos percentuais que o PSD e mais do que PSD e CDS juntos. Foi um dos grandes vencedores desta noite. Faço a mesma pergunta da praxe: como é que tu justificas esta vitória? E faço também a questão se achas que isto recai mais sobre Pedro Marques, recai mais sobre António Costa, e se António Costa sai vastamente reforçado com esta vitória, não por pouquinho, não é? Como se dizia antigamente. Vamos então lá por partes. Em relação a quem é que se pode atribuir esta vitória, acho que será sobretudo ao Partido Socialista, não personalizando numa única pessoa. Foi um esforço coletivo enquanto partido conseguirmos a eleição que conseguimos. Tivemos uma vitória expressiva em que ganhámos todos os distritos, com exceção de Vila Real, em que perdemos por apenas 1 ponto percentual, e com exceção também da Madeira. Antes de fazer o resto da minha justificação, gostava até de comentar aquilo que o Camacho nos disse. Acho que tu podes ter esse tipo de opiniões sobre o Pedro Marques. Penso que o povo português discordou de ti, deu-lhe o seu voto de confiança. Nem quis saber, nem sabe quem ele é. Acho que a nacionalização foi uma culpa de todos os partidos, a meu ver errada, porque acho que não deram o prestígio essencial às eleições. E depois até acho que fazer o ataque do Pedro Marques justifica até bastante a derrota do CDS. Porquê? Porque o CDS conseguiu muito do seu resultado à conta de campanha de difamação e soundbites, não é? Porque temos o Nuno Melo sempre munido de uma fotografia com algum membro do Partido Socialista e do Sócrates. E qual é que é o problema no meio disto? É que no fundo nos deixa pouco claro quais é que são as ideias do CDS para a Europa. O CDS passa a ser um partido reativo, não é? Com muito poucas ideias, e penso que o ataque e a concentração no Pedro Marques, a espécie de fetiche, não é? No final acabou por justificar o que é que foi o péssimo resultado do CDS. Agora, voltando aqui ao Partido Socialista, foi uma vitória expressiva, foi uma grande vitória. Acho acima de tudo que disse que o povo confia no Partido Socialista, sendo que existe aquela espécie de costume, não é? Que o partido do governo sai sempre penalizado.
O que não aconteceu, o que mostra que no final até é uma dupla vitória. Mostra que o povo português está satisfeito com a governação socialista num ponto de vista nacional, que conseguiu aumentar o emprego, termos o déficit mais baixo da democracia e neste momento, há 2 dias saiu notícia que a dívida portuguesa passou de estável para confiável pela Fitch. E que acima de tudo, e agora voltando aqui às questões europeias, que se revê no projeto do Partido Socialista para as europeias, em que quer lançar os princípios de um Estado Social Europeu, que quer fazer ser eleito Franz Timmermans e não Weber, que já tivemos a oportunidade de discutir, que ainda não percebi muito bem como é que se defende a posição do CDS e do PSD de uma pessoa que defendeu mais austeridade a Portugal, e acima de tudo se revêem com os princípios de um Estado Social Europeu, de combate à pobreza alargado, combate à pobreza infantil e acesso à educação e a trabalho digno para todos, e também à agenda ambiental. No final, o que é que eu vejo? Vejo que foi uma grande vitória do Partido Socialista, foi expressiva e no fundo mostrou o voto de confiança. Sobre as eleições legislativas, acho que é possível irmos na onda, daquilo que foram estas eleições, mas penso que também esse tipo de análise é por si um erro, no sentido em que são eleições completamente de um ídolo diferente, terão evidentemente intervenientes diferentes, não é? Os cabeças de lista serão diferentes, pelo que acho que ainda há muito para definir sobre as legislativas, mas vejo uma vitória confortável para o Partido Socialista. Obrigado. Cristiano, estou-te a ver mortinho para responderes. Queres dizer alguma coisa sobre isto? Quero. Aliás, ao Eduardo e ao Francisco, ouvi-os com muita atenção e sem intervir. Vamos lá ver, a vitória do PS é inquestionável, foi um grande resultado, não há volta a dar, foi uma grande vitória, como Catarina Martins não, ela também, mas Ana Catarina Mendes fez logo questão de frisar, e de facto o PSD teve um resultado um bocadinho aquém da expectativa, mas estávamos a contar também que os outros partidos pudessem dar uma ajuda naquilo que é o derrotar do Partido Socialista com o mal que faz a Portugal e a União Europeia, e não conseguimos contar com mais ninguém. E o que eu gostaria de deixar claro, e que foi para mim o maior choque nestas eleições europeias, foi o Bloco de Esquerda foi a terceira força política mais votada em todo o país. Não, já lá vamos chegar. Já lá vamos chegar. Ao Bloco de Esquerda, já lá vamos. É que está muito relacionado com o CDS. Então, neste caso, vou só aguardar então pela devida questão. Está bem. Queres não, já vamos desenvolver, mas eu noto aqui uma grande cumplicidade do Bloco Central. O Cristiano há pouco dizia que divergia desta liderança de Rui Rio de alguma maneira pela escolha dos candidatos, mas pelos vistos há aqui uma grande articulação no que é a posição de fundo, que é serem grandes amigos. Até se acha, e eu acho que isto diverge aqui do Cristiano e do Duarte, é que há uma vitória do PS, mas não é uma grande vitória do PS, porque se analisarmos os números, face ao que seria um somatório entre as percentagens do CDS e do PSD, a diferença face ao pouquinho de seguro é de mais 2 ou 3%, portanto não é uma vitória inacreditável, e mais, isto não é, e esta ideia do Duarte também é um bocadinho estratosférica, que é um grande voto de confiança do povo português. Como assim? Tivemos 70% de abstenção e estamos convencidos que há aqui uma confiança brutal do povo português e um grande atestado a António Costa. 30 segundos, Duarte, antes de passarmos ao próximo tema. Camacho, eu fico um bocadinho surpreso de conseguires fazer a tua defesa em base de uma coligação ficcionada que não existiu. E em segundo lugar, o facto de haver uma abstenção não foi de certeza por causa do PS, houve uma vitória em todos os distritos excepto 2, e no final o facto de ter havido abstenção tem a ver com a União Europeia, acho que todos concordamos sobre isso, pelo que a defesa em base de como é que teria sido a coligação não aconteceu. Não é exato, é que tu digas que é uma grande certificado do apoio popular. E acho que quando entrarmos no tema do CDS, do Bloco de Esquerda, conseguirá justificar como é que o Bloco de Esquerda conseguiu ficar à frente do CDS e adquirir o seu lugar como terceira força. Aproveita então essa indireta para passarmos agora para o tema do Bloco de Esquerda. Os grandes vencedores desta noite foram inequivocamente o Bloco de Esquerda e o PAN. Os meus dados estão-me sempre a desaparecer, o que é uma chatice para a gestão deste podcast. Mas o Bloco de Esquerda teve 9,82, elegendo 2 mandatos. O PAN elegeu 1. Com 5,8% dos votos. Subida substancial para ambos os partidos. Cristiano, pronuncia-te, já que tinhas começado, agora dou-te o resto das rédeas. O Bloco de Esquerda foi a terceira força política mais votada em todo o país, exceto em 3 distritos, que foram Porto Alegre, Évora e Madeira. E perguntar-se-á,
Então, se o Bloco de Esquerda nestes distritos não foi a terceira força mais votada, terá sido certamente o CDS. Também não. Em Évora, Porto Alegre e Madeira, a terceira força mais votada foi o Partido Comunista. Ou seja, o CDS foi ultrapassado em todo o país pela extrema-esquerda. Se bem que Évora e Porto Alegre, tradicionalmente... E nós temos visto... Não, lá está. Nós temos visto, não importa, mas estamos a falar em termos sim, do território nacional e da globalidade daquilo que foi o resultado do CDS comparativamente aos outros partidos, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. E nós temos visto múltiplas vezes a Associação Cristas e Nuno Melo virem para a praça pública dizer que o CDS era a única alternativa para quem era de direita em Portugal. Isto, perante este cenário, leva-nos a duas possibilidades, e temos de escolher uma, em que é a possibilidade de facto, haver mais portugueses de extrema-esquerda em Portugal do que de direita, e não me parece muito plausível, ou então o problema aqui é o CDS não ser verdadeiramente a única ou a principal voz da direita em Portugal. Senão muito mal estávamos e estávamos condenadíssimos. Agora, há algumas questões que é preciso levantar e que importa dirimir sobre o porquê do CDS estar com esta dificuldade em manter o seu eleitorado, de alguma forma, porque desceu a sua votação, em manter o seu eleitorado. E eu fui fazer umas contas e achei que o problema é sobretudo, e é o que distingue o CDS, por exemplo, do PSD, é que o CDS está cada vez a tornar-se mais um partido urbano. Que é uma coisa impressionante. O CDS teve mais de 50% do seu eleitorado nestas eleições fixado em Lisboa e no Porto. Qual é que é o problema? É que da mesma forma que o CDS é um partido urbano, também os outros partidos mais pequenos onde lá iremos é onde tem a maior concentração de votos. E o CDS não se consegue diferenciar desses partidos. Portanto, eu vou aproveitar que, já que fiz uma provocação também ao Camacho há bocado, faço-te a ti. Paulo Rangel, no seu discurso, disse que um dos motivos, ou afirmou que um dos principais motivos para o resultado do PSD tem sido o puxar de votos que os pequenos partidos tiveram e que foram captar eleitorado do PSD. Porém, se formos ver os números, o Aliança tem 1,86%, o Basta 1,49%, Iniciativa Liberal 0,88%, todos juntos não devem chegar aos 5%. Portanto, achas que Paulo Rangel tem razão ao dizer que o resultado do PSD vem porque estes pequenos partidos sugaram parte do seu eleitorado? Não, isso eu acho que é evidentemente uma desculpa. E também não é culpa, evidentemente, da abstenção. Eu ouvia com alguma consternação o Francisco Camacho usar a retórica que foi usada pelo CDS, é uma retórica inteligente. Não pode ser considerado porque houve muita gente que não foi votar e talvez a coisa não é assim. Como se não houvesse na mesma proporcionalidade, como se não houvesse na mesma proporcionalidade no voto. E na verdade, em relação a 2014, a verdade é que estavam mais 1,2 milhões de eleitores inscritos. E a taxa de abstenção está completamente inflacionada, porque na verdade houve mais 30 mil votos este ano do que tinha havido em 2014. Ou seja, os resultados eleitorais que há estão muito mais legitimados democraticamente do que aquilo que estavam em 2014. Muito mais, também não vamos exagerar que são 30 mil, mas estão mais legitimados democraticamente do que estavam em 2014. E acho que, aproveito para deixar este conselho, acho que o CDS deve procurar uma implantação territorial mais forte. E isso não pode ser feito, por exemplo, com a Associação Cristas a exigir cabeças de lista nas eleições legislativas e a não deixar as distritais decidir. Por exemplo, porque há muito esta ideia, e acho que é o maior problema do CDS, e isso passa para as pessoas, e foi o motivo desta votação, é que é um partido cada vez mais arrogante no seu elitismo. Não, é verdade, cada vez mais arrogante no seu elitismo. E o problema é que depois não é fundamentado com o voto nas urnas. É verdade. Portanto, há quase este direito divino a estar presente na governação sem qualquer tipo de comprovativo em termos eleitorais. E só para terminar, o Francisco está a dar a volta aos números do resultado das europeias, a dizer se juntarmos PSD e CDS. Com a verdade é que o CDS e não olhas para a tua casa. Já vamos passar para ti, Camacho. A verdade é que o CDS precisa de perceber que não pode contar sempre com o PSD e que chega a um ponto da sua vida em que se quer realmente ter algumas responsabilidades governativas, vai ter de começar a ir buscar votos e a arranjar votos por si. Francisco Camacho, vamos deixar responder. Em particular, esta provocação que o CDS é um partido cada vez mais urbano e, por consequente, disputa parte do eleitorado com o Bloco de Esquerda, é um partido cada vez mais arrogante. E antes só de responder só ao Cristiano, quero que também me fales um bocadinho deste fenómeno que foram os pequenos partidos que se apresentaram aqui como promessas, não vou dizer válidas, mas como grandes promessas e grandes alternativas, e acabaram por ter resultados substancialmente abaixo dos expectáveis. Quer dizer, acho eu. Não, eu se calhar com exceção do Aliança não tinha grandes expectativas nos novos partidos.
O Basta já tínhamos falado dele aqui, quer dizer, era uma criação de um satélite quase do PSD, que foi isso que se tratou. Aliás, até houve já demissões no Basta, com grandes comunicados a dizer que as pessoas que eram militantes do Basta perceberam que aquilo era uma estrutura do PSD que foi para ali e montou a coisa. Mas eu não estou preocupado com o Basta. Acho que em relação, por exemplo, a outro partido como a Iniciativa Liberal tinham uma campanha a nível de marketing digital engraçada, mas não se descolaram muito disso. Eventualmente o Aliança, pela figura do Santana Lopes, podia ter dado mais cartas e não deu. E depois um outro fenómeno como o caso do LIVRE, que se manteve com uma campanha, se calhar com um bom debate europeu, mas não teve muita campanha de rua, de mobilização, não apareceu propriamente na imprensa, e não há dúvidas nenhumas que o PAN, o Partido dos Animais, se calhar podemos mais para a frente falar sobre ele, acaba por ser do Partido dos Pequenos, manifestamente o partido que tem um ótimo resultado e aparece com a sua causa animalista no Parlamento Europeu. Aproveita e podes já expressar sobre o PAN, se quiseres. Não, o PAN, explicar um bocadinho melhor esse fenómeno que aconteceu. Eu acho que o PAN vem numa onda que não é meramente pontual, já teve alguns sinais, tanto no Parlamento Nacional como em algumas autarquias, que foi aparecendo, tem-se focado numa preocupação inicialmente de nicho e depois consegue agarrar aqui uma onda que também está muito relacionada com as causas ecológicas, pese embora eu acho que o PAN, face ao que são os outros partidos verdes na Europa, tem algumas diferenças, muito mais focada na preocupação animal e não tanto na preocupação ambiental, no termo mais lato e nessa visão mais macro, mas, portanto, beneficia disso e também beneficia de uma ausência de respostas da parte dos partidos tradicionais nestas matérias. Portanto, preocupa-me um bocadinho, porque o PAN tem visões radicais, quer introduzir o veganismo por decreto, tem umas ideias que, a meu ver, são bastante... condicionam muitas liberdades individuais, mas têm mérito na campanha que fizeram. Agora, quanto à questão do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda cresce, entre outras razões, pelo um aproveitamento do eleitorado de esquerda em matéria de... conseguiu sugar um bocadinho do eleitorado do PCP, e a Marisa Matias, com aquele seu ar muito simpático, fez uma campanha que lhe permitiu ter alguma popularidade que já vinha das presidenciais. E, portanto, foi construindo esse caminho. É um bom resultado para o Bloco de Esquerda, não é o melhor resultado sempre do Bloco de Esquerda, teve em 2009 um resultado superior, em que elegeu 3 eurodeputados, desta feita elegeu 2 com uma percentagem um bocadinho inferior, mas é um bom resultado. Agora, quanto a estas comparações que o Cristiano faz, hoje eu acho que o Cristiano acordou e decidiu criar ficções na sua cabeça, se calhar aqui um bocadinho revoltado com os resultados do seu partido, e decidiu atirar areia para a janela ao lado. E a verdade é esta: o PSD teve um péssimo resultado. Para além do Basta, também foi potenciador de uma outra alternativa que também lhe há de ter retirado votos, que foi a Aliança, com essa estrutura dissidente que surgiu. E agora acha que a culpa do resultado da direita é do CDS-PP. Isso é uma ficção. E depois comete aqui uma ousadia, que eu acho que o Cristiano é uma pessoa conhecedora da realidade e da dimensão política, que não tem correspondência com a realidade, que é... Em matéria europeia, o grande deputado europeu em termos rurais e agrícolas foi sempre Nuno Melo. Claro. Foi, sim senhor. Formou um congresso para jovens agricultores, teve propostas para a agricultura. E conseguiu capitalizar isso lindamente, não foi? Isso é outra questão. Mas agora, se é normal que o CDS tenha mais voto no eleitorado urbano, claro que é onde as franjas do eleitorado estão mais agregadas, como o PSD certamente também terá um maior apoio nos centros urbanos. Não, de todo. Na verdade são 35% relativamente aos 50% do CDS. A nível absoluto. E portanto, o Cristiano tem aqui esta, eu acho que isto até é um bocadinho anedótico, e depois de apontar o dedo à Assunção Cristas. Eu recordo que no dia de ontem, a primeira reação de um dirigente do PSD foi de José Silvano, aquele grande senhor da democracia, que na Assembleia da República pediu a uma colega deputada para lhe assinar a folha de ponto. E estamos preocupados que o CDS é que é o grande responsável pela falta de força da direita. Eu acho que isto é inacreditável. Rui Rio, que também tem uma reação, ao longo da campanha foi sempre uma reação de ressabiado, que era: a culpa é da imprensa, a culpa é do eleitorado que não se mexe, eu é que tenho razão, mas ninguém me quis ouvir. Ele, por acaso, acho que até é líder do PSD, não sei se tem grande margem de manobra
na influência do partido, mas acho que isto é inacreditável, quer dizer, assuma-se as responsabilidades. Eu não tenho problema nenhum em dizer o CDS teve um mau resultado, tem responsabilidades no seu resultado. Agora aqui o Cristiano está aqui a sacudir água do capote, que Não estou, não. a piscina furou-se. Já estamos a dar chance de resposta, Cristiano, mas primeiro temos que passar aqui para o Duarte. Duarte, continuando aqui no que tem sido dito até agora, como é que tu explicas este resultado tão marcante do Bloco de Esquerda e do PAN? E acima de tudo quero que me tentes explicar mais ou menos onde é que o Bloco de Esquerda foi buscar este crescimento. O Francisco Camacho diz que vem em parte roubar eleitorado da CDU. Achas que vem daí? De onde é que vem o eleitorado do Bloco de Esquerda e de onde é que vem o eleitorado também do PAN? Bom, começando então pelo Bloco de Esquerda. Acho que foi claro que assumiu o seu terceiro lugar como força política, duplicou o seu número de eurodeputados. Acima de tudo, eu acho que o Bloco de Esquerda conseguiu este resultado, por um lado, por uma moderação que tem vindo a acontecer, apesar de ser um partido muito à esquerda do Partido Socialista, é um partido que progressivamente, e somente com a Catarina Martins, se tem moderado muito mais nas suas posições, também fruto de questões internas que o Bloco de Esquerda teve com a purga interna que tiveram. Por outro lado, acho que também tiveram uma comunicação extremamente boa. Acho que foi um partido que, além do Partido Socialista, conseguiram claramente capitalizar a geringonça através de uma boa comunicação. E em terceiro, o facto de terem Marisa Matias, que é um ótimo quadro português na Europa, terá somado isto tudo. Agora, onde é que o Bloco de Esquerda eu acho que terá tirado o voto? Acho que dificilmente terá tirado ao Partido Socialista, porque acho que existem muitas coisas que separam ambos os partidos. Acho que é possível ao PCP, mas também, ao mesmo tempo, acho que o PCP, por outro lado, também é bastante diferente. Em toda a agenda social do Bloco de Esquerda, eles estão bastante afastados. Por isso, acho que, se calhar, quase por exclusão de partes, muito de pessoas ou que não votariam, ou o voto de protesto poderá ter ido, mas mais pessoas que não votariam pode ter ido para o Bloco de Esquerda. Depois, antes de ser sobre o PAN e sobre os outros partidos mais pequenos, eu gostava também de deixar aqui uma coisa clara, que é, overall, a grande vitória, na prática, nós costumamos entender a política e quando fazemos uma análise sobre estes resultados eleitorais, nós às vezes pensamos nos lugares que cada partido teve, mas estes lugares são indiciários de uma coisa muito mais profunda e o que é a coisa mais importante para a política, que é o duelo das ideias entre a esquerda e a direita. E acho que aquilo que as últimas legislativas e estas eleições europeias demonstraram é que, nesse plano das ideias, o plano das ideias que depois leva os partidos a aderir a essas ideias, a esquerda saiu beneficiada. Portanto, no plano das ideias, e o Bloco de Esquerda será demonstrativo disso e do crescimento do Partido Socialista, mostra que, no plano ideológico, a sociedade portuguesa está cada vez a aceitar mais uma ideia de esquerda que facilmente facilitará consensos sociais necessários a criar os consensos para conseguirmos ter reformas estruturais à esquerda e que perdurem entre os partidos. E isto acho que é uma coisa fundamentalmente importante. Agora, sobre o PAN. Sobre o PAN é o seguinte. Acho que o PAN, e concordo com o que o Camacho disse, foi muito na onda daquilo que foi a última agenda ambiental da Europa, das greves climáticas, do fenómeno da Greta. Acho até curioso ser completamente roubado e esvaído o eleitorado dos verdes, porque uma vez que os verdes têm profundas questões ambientais, acho que isso será fruto da coligação. Não é nulo, é assim, tem uma agenda completamente diferente do PCP e isso viu-se até com a questão das touradas, como é que os verdes se colocaram em relação ao PCP. Agora, do lado positivo do PAN, é assim, acho francamente positivo terem pelo menos um eurodeputado, acho que trazem um foco brutal nestas ideias ambientais e na questão dos direitos dos animais. Acho que o Camacho faz assim uma crítica um bocado desonesta quando centra isto na questão do veganismo por decreto, negligenciando toda a agenda ambiental que o PAN tem. Animal, sim. Por outro lado, qual é que para mim é o grande perigo do PAN e destes partidos que parece que só têm 2 ou 3 bandeiras? É que de facto eles defendem estas 2 ou 3 bandeiras boas, mas eles estão presentes e estão eleitos e acabam por votar em todas as outras temáticas. E que enquanto, se calhar nesta sala, chegamos todos a uma ideia aparente daquilo que o PAN defende em matéria ambiental, em matéria dos animais, acho que não temos uma grande opinião de como é que o PAN vê as instituições europeias, Duarte, como é que vê... Posso só te interromper em assuntos só para te perguntar uma coisa que é, tu achas que, como nós vimos, vamos falar disto daqui a bocado, no resto da Europa os partidos verdes foram dos que mais cresceram. Certo. Tu achas que estas causas animais correm o risco de vazar os partidos tradicionalmente mais à esquerda? Não, eu não acho, e principalmente porque eu disse agora, porque
Os partidos à esquerda têm uma agenda compreensiva e vasta. O Partido Socialista tem, por exemplo, uma agenda para o ambiente, uma agenda para o crescimento, uma agenda para o Estado Social, enquanto que estes partidos cerram o seu discurso ali. E citando até um autor americano que falava do Partido Democrata, dizia que o Partido Democrata antes era uma montanha e que agora era um conjunto de grutas. Ora, estes partidos são um conjunto de grutas, são um conjunto de bandeiras, enquanto que os partidos tradicionais conseguem assumir essas mesmas bandeiras, falam para todos e são compreensivos, portanto, nestas várias temáticas. Portanto, para te responder, acho que não. Agora, indo só para os outros partidos, vai ser rápido. Duarte, 30 segundos, está bem, 30 segundos que já estamos... Assim, quanto à aliança, esperava que roubasse votos ao PSD, não roubou pelo fraco resultado que teve, o que mostra a fraqueza do que é que foi a campanha do PSD, que conseguiram ter este resultado sem a aliança a tirar-lhes votos. Em relação ao LIVRE, confesso que tenho alguma pena do Rui Tavares não ser eleito, acho que é um ótimo quadro português e seria uma voz à esquerda na Europa importante. Por fim, em relação ao Chega, acho que foi fundamentalmente importante o péssimo resultado que o Chega teve. É um partido que ofende os princípios basilares do Estado de Direito Democrático baseado na dignidade da pessoa humana. Muitas das coisas que o Chega defende vão contra a Constituição. Portanto, o fraco resultado que o Chega teve mantém a tendência portuguesa de ausência de uma extrema-direita forte e, acima de tudo, mantém a nossa democracia bastante saudável porque não lhes dá o repto nas próximas legislativas para poderem melhores resultados. Obrigado, Cristiano. Queres? Quero. Eu começo por esta ideia final, que é o Duarte... 30 segundos, Cristiano. Defende lá o Chega. A Duarte achar que 50 mil votos para o Chega é uma grande derrota e foi o mesmo resultado que o PAN teve nas últimas legislativas. Elegeu um deputado. Agora, mais importante do que isso, o Francisco estava aqui muito ofendido. Porque eu estava a bater muito no CDS e ia desculpar a derrota do PSD com a CDS. Não, e acho que não sou o único, pelo menos pelo que tem saído na comunicação social nas últimas horas, há vários companheiros até do CDS que concordam que alguma coisa correu mal. Mas não me ouviste dizer que não correu mal. E parece-me que... Eu gostava de te ouvir a refletir sobre o teu partido. Se o CDS tivesse ficado à frente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, a votação da direita teria suplantado a votação da esquerda. Ponto final. Se não tivesse tido o pior resultado sempre, provavelmente também. Não podes comparar os 20% do PSD com os miseráveis 6% do CDS. São 20% miseráveis. Porque é o CDS, Eduardo, desculpa, é o CDS que acaba por cair no ridículo. Porque o CDS apresentou como grandes objetivos para estas eleições europeias... Cristiano, aproveito só para te perguntar, quão dispares foram os resultados do CDS em comparação com a última vez que concorreu sozinho? Só para saber. Tenho aqui a desceu, evidentemente. Diz lá. Foram os dispares 2%. Foi uma disparidade. Nas europeias é uma preocupação. Sempre foram. Bem. Mas foi a abstenção, não foi com mais. Não, a direita não votou muito, é verdade. A direita ficou em casa. Ouvi dizer que era porque foram à praia, não é? A esquerda foi à urna. A direita não se sentiu cativada pelas propostas dos partidos de direita, eu acredito nisso. Foi também. o sol. Cristiano, Poxa, obrigado. Não, eu acho que o problema aqui maior, e é um problema de lideranças, porque da mesma forma que a culpa do PSD é de Rui Rio e de Paulo Rangel, mas é verdade, mas eu disse logo na minha primeira intervenção que o resultado do PSD tinha sido miserável e por culpa da direção nacional do partido e do seu candidato a eurodeputado, que é algo que tu não és capaz de admitir. Porque certamente que há uma liberdade no PSD que parece não existir no CDS. Cristiano. O CDS tinha dois... O resultado do CDS é mau resultado. O CDS tinha dois grandes objetivos. Vives na realidade do Rio. Vou já terminar. O CDS tinha dois grandes objetivos nestas eleições europeias, que era eleger mais um eurodeputado e ficar à frente do Bloco de Esquerda do Partido Comunista. Depois chegou a Assunção Cristas e disse, calma, que nós não somos um partido assim tão grande. Tu queres que eu te dê o contacto da Assunção Cristas e combinas o encontro com a Assunção Cristas? Vou só terminar. E o problema maior que eu acho é que os anos passam, Assunção Cristas fica, Pedro Passos Coelho parece que já foi primeiro-ministro no século passado. Assunção Cristas está na liderança há 3 anos. E acho que há um grande problema. Nem enche uma mão e os anos passam muito com a Assunção Cristas. Acho que há um grande problema no CDS quando chega à altura de renovar as suas lideranças. Se me permite, isto parece um bocado a discussão entre o coxo e o manco, não é? Parece um bocadinho. Bem, vamos aproveitar e dar então o passo em frente para o nosso último tema da noite. Surpresas europeias. Obrigado. Tivemos aqui uma alteração no formato tradicional do Parlamento Europeu, não é? Os partidos, as famílias políticas mais ligadas ao centro, nomeadamente o PPE e o PSD, não é? Os sociais-democratas? PSD, não é? SD. SD, ok, não tenho o P.
perdem bastantes deputados perante os movimentos da extrema-direita anti-europeísta e dos movimentos verdes. Camacho, queres pronunciar-te sobre isso? Sendo que em alguns dos países mais marcantes, nomeadamente o Reino Unido, tivemos a vitória do Brexit Party, França temos a Le Pen, Espanha o Vox também elege 3 deputados, uma coisa assim um bocadinho mais reduzida, mas na Itália o Salvini sai grande vencedor. Queres pronunciar um bocadinho sobre estes fenómenos? Sim, vamos lá ver. O mapa parlamentar mudou, pode ter mudado um bocadinho, mas não houve aqui um terremoto europeu como se podia pensar. É verdade que há um facto inédito, um fator inédito, que é o Partido Popular Europeu e os sociais e democratas juntos não conseguem ter a maioria do... E temos o ALDE, também esqueci de referir, o ALDE também tem um crescimento grande neste... do plenário, mas ainda é bem possível que haja aqui uma política muito típica dentro da lógica das instituições europeias, de obtenção de acordos que possibilite a formação de um comissariado e de uma Comissão Europeia estável. O ALDE, como tu disseste bem, tem um crescimento importante, muito fruto do resultado do partido do Macron, que apesar de em França ter sido segundo classificado e a Frente Nacional ter sido a primeira, o resultado francês tem que ser analisado com alguma atenção, porque se é verdade que Le Pen vence as eleições europeias, também é verdade que o seu resultado foi menos expressivo do que o que tinha tido há 5 anos, em que tinha tido acho que 25% e desta feita teve 23%, e Macron, o Amarres, tem 21%, portanto há ali alguma diferença. Isso possibilita que o ALDE, fruto do contexto francês, cresça bastante. Acho que perspectivava-se que tivesse 107 deputados no Parlamento Europeu. O PPE, felizmente, continua a ser a grande força presente no Parlamento Europeu, e eu acho que isso poderá ser uma segurança face ao futuro da Europa. Há algum crescimento de partidos eurocéticos, e há uma reflexão que tanto o PPE como os sociais-democratas e o próprio ALDE acho que têm que fazer, e eu fazia aqui um paralelo, se me permitisses, com uma realidade portuguesa já um bocadinho longínqua, que foi a realidade do fim da monarquia constitucional em Portugal, em que os deputados republicanos foram entrando no Parlamento com óbvias pretensões de reformar e revolucionar o sistema, e o que nós vemos na Europa é um bocadinho este fenómeno, que é o espírito eurocético tem vindo a entrar um pouco pelo Parlamento Europeu. Acho que da parte destas 3 famílias europeias, sobretudo do PPE e dos sociais-democratas, há assim um bocadinho uma negligência, que eles este ano só cresceram 1-2%, não há muito que preocupar, podemos continuar com esta política europeia, que as coisas até têm sido um garante da estabilidade entre os Estados-membros. Portanto, eu acho que a grande reflexão que se tem de fazer a nível da União Europeia e destas 2 grandes famílias, e o ALDE também pode ter aqui um papel importante, os verdes também já participaram na última Comissão Europeia, é a seguinte, que os sinais europeus continuam a demonstrar preocupação, não é por não ter existido aqui um terremoto que não se deve procurar uma política mais próxima dos cidadãos, que procure alguma reforma das instituições europeias que faça este elo entre eleitores e eleitos, e portanto esse é um dos sinais importantes também que se tem de retirar destas eleições. Duarte, vamos passar para ti. Pegando aqui um bocadinho no que o Francisco Camacho disse, nós temos visto o crescimento dos partidos. Cada vez parece mais que a escolha é entre ser pró-europeísta ou anti-europeísta. E temos visto, como no caso do Reino Unido, em que os partidos tradicionais, como o Trabalhista e especialmente o Partido Conservador, saem altamente penalizados. Tu achas que essa retórica vai se propagar cada vez mais na União Europeia? Ou seja, há bocado estavas a falar da questão do PS, e eu sinto que, vendo o paradigma geral, estamos um bocadinho em contraciclo, não é? Em que os partidos do centro continuam a marcar a sua posição, enquanto no resto da Europa vemos os partidos de centro ligeiramente a implodir em prol das franjas mais radicais. Tu achas que isso vai continuar e vai nos obrigar a viver numa Europa em que se é ou pró-europeísta ou anti-europeísta e não de centro? É o seguinte, a tua questão tem 2 lados, que é se estes partidos vão continuar a ser penalizados em detrimento dos populismos, e se a clivagem acontecerá entre europeístas e não europeístas. Eu acho que as questões, apesar de separadas, estão ligadas. Eu vou começar pela segunda. Eu acho que sim, acho que a grande clivagem para o futuro vai ser entre Europa e não Europa, e acho que essencialmente vai depender da primeira questão, que é
o que é que acontece a estes partidos, o que acontece aos partidos tradicionais do centro-esquerdo e do centro-direita. E acho que a resposta para isso é depende. Depende sobretudo de o que é que estes partidos vão fazer, porque reparem, porque é que o Partido Socialista, ao contrário de todos os partidos sociais na Europa, sobreviveu? Porque os partidos de centro-esquerda e centro-direita, os partidos de centro-direita envergaram por um caminho neoliberal. Os partidos de centro-esquerda envergaram pela terceira via, o que não os distinguia muito. Ora, foi o facto do Partido Socialista ter voltado, e através da geringonça, a uma base de esquerda e a uma agenda clara, que conseguiu a sua sobrevivência. Duarte, agora aproveito e faço eu também a provocação que fiz aos restantes. No caso inglês, vemos um bocadinho o contrário, não é? O Jeremy Corbyn apresenta-se como uma grande resposta mais à esquerda e sai altamente penalizado nestas europeias. Isso é verdade no caso do Labour. Acho que o caso, primeiro, o Reino Unido é uma clara exceção ao que eu estou a dizer, primeiro porque é dos poucos partidos que não entrou totalmente em derrocada, não é? Por outro lado, acho que... Sim, até porque há outra questão, desculpa, achas que a esquerda na sua essência, outra vez o meu carregador, a esquerda na sua essência mais básica ou até um bocadinho mais radical é pró-europeísta ou é anti-europeísta? É assim, o PCP será por natureza contra-europeísta pela narrativa que tem. O Bloco de Esquerda mais europeísta. O Jeremy Corbyn, eu acho que ele vive a eterna questão do socialismo, que é, socialismo é ou não possível num só país. E por isso é que eu acho que o Jeremy Corbyn não se decidiu ainda. Por um lado ele vê na União Europeia uma forma de modelo económico imposto ao Reino Unido, por outro lado também sente que não conseguirá realizar esse modelo alternativo fora do Reino Unido. Por isso acho que dependerá muito destes partidos de se conseguir recentrar na sua base ideológica e acima de tudo responder aos problemas dos cidadãos. Mas agora fazendo só aqui uma análise daquilo que foi os resultados da União Europeia, é assim, acho que acima de tudo houve aqui duas grandes vitórias. Houve uma grande vitória sobre a extrema-direita e sobre os partidos anti-europeístas. Se formos a ver, o partido do Salvini mais o Brexit Party fazem no final 110 deputados em 751 eurodeputados. Estamos a falar de 1/10 do Parlamento Europeu. Isto por um lado é bom e mau, ou seja, será bom não terem tido uma maioria... Também. Sim, mas já faz parte do grupo político do Salvini Party. Por um lado, nós vamos ter... por um lado, mostra que não tiveram aquele efeito que nós esperávamos que tivesse. Por outro lado, eu acho que nos convida a uma reflexão brutal de como é que funciona a Europa. Ou seja, a Europa tem profundos problemas não enquanto princípio de projeto europeu, mas enquanto concretização desse mesmo projeto. Nós vemos que tem um déficit de democracia altíssimo. Para vos dar a título de exemplo, o lobby é legal em todos os países da União Europeia, mas é legal dentro das próprias instituições europeias. Por outro lado, existe uma falta de convergência brutal entre os Estados, existem níveis de desigualdade altíssimos, existe uma concorrência nos Estados nas várias áreas. Ora, o que é que estes resultados nos mostram? Estes resultados, no fundo, o que nos vão dizer é que nós agora obtivemos 110 em 751 e convido os outros partidos a resolverem as questões estruturais para este resultado não aumentar. Em segundo lugar, e acho que isto também é nítido, a segunda vitória é a Europa, é a vitória dos europeístas contra aqueles que não acreditam no projeto europeu. E prova-se que, mesmo com a Hungria de Orbán, mesmo com a Itália de Salvini, isto não foi suficiente para apagar a vontade de milhões e milhões de europeus num projeto europeu. Portanto, fico bastante satisfeito com estas eleições. Vamos passar para ti, porque eu já vos deixei esticar demasiado a corda. Com que olhos é que tu vês o sucesso de algum destes movimentos mais radicais, no caso do Salvini, do Brexit, Le Pen? Com que olhos é que observas a Polónia também, que não falámos aqui? Com que olhos é que vês esses movimentos? São mais radicais ou são de extrema-direita, que é logo um monstro? Acho que são partidos diferentes e o Duarte acho que está a esquecer aqui o crescimento que os partidos nacionalistas tiveram. Não ganharam uma influência brutal no Parlamento Europeu ainda, porque tenho a certeza absoluta que o descontentamento face à União Europeia vai aumentar e é lógico que aumente, porque se mantivermos mais ou menos o panorama dentro do Parlamento Europeu, as políticas e a mensagem que passa para os cidadãos não vai mudar nos próximos anos. E acho que é preciso olhar para aquilo que foi uma grande vitória, sobretudo no UK, em Itália, na Hungria e na França, do valor da autodeterminação dos povos. Porque aquilo que estes partidos defendem, que acho que é uma ideia que o CDS tem medo de defender em Portugal, tu hoje estás. E o federalista Paulo Rangel sim, horrível. É um apoiante de primeira hora. Terrível. Mas diz o que é. E acho que estes partidos, aquilo que estão a mostrar é que, ou a provocar uma reflexão de fará sentido termos uma União Europeia
que os cidadãos não conseguem controlar porque nem sequer votam diretamente para aquilo que é o poder legislativo propriamente dito que poderia ter o Parlamento Europeu e perguntam-se qual é o poder que a União, a legitimidade que a União Europeia tem para chegar junto dos nossos cidadãos e dizer-nos como é que nós devemos desenvolver as nossas economias e ultrapassar os nossos problemas. E têm sido imensos os casos de mau funcionamento da intervenção da União Europeia nos países, nomeadamente aqui o Duarte sempre fez uma grande crítica àquilo que foi a atuação das instituições europeias, nomeadamente em termos de auxílio monetário e financeiro. E das sanções, não é? E o mal da União Europeia e das instituições da União Europeia. Mas depois, quando chega a altura das eleições europeias, somos todos muito europeístas. Políticas sancionatórias que não ajudam minimamente a gostamos todos muito da União Europeia, etc. E gostaria de terminar, para ser breve, com uma mensagem para aquilo que foi a vitória de Vítor Orbán, com 52% na Hungria, uma maioria absoluta do Fidesz. E acho que o Partido Popular Europeu, que agora é engraçado porque como os papéis se invertem, agora já vai precisar do Fidesz, se quiser formar uma maioria estável dentro do Parlamento Europeu, e suspendeu por tempo indefinido. E repare-se no processo de democracia, e os eurodeputados portugueses do CDS e o único eurodeputado do CDS votaram a favor. É o facto de vamos ver. Não, também, Francisco, os deputados do PSD e os deputados do CDS. Vou terminar com a ideia principal que eu tinha para trazer, que é a seguinte: o facto daquilo que o PPE exige a Vítor Orbán e a um partido é que retire cartazes de propaganda eurocética no seu país. E é isto que estes dois senhores certamente defendem, porque eu agora desafio-os a condenar este gesto e este compromisso e este pedido que o PPE fez a Vítor Orbán e ao Fidesz para retirar propaganda política, e se isto é ou não é um atentado à liberdade de expressão e um atentado àquilo que é a liberdade política. Cristiano, é com estas provocações que devido ao avançado... Não foi a vão que o Orbán mudou o seu comportamento político. Já vamos ter a chance. É com o avançado já deste programa, como já vamos há muito tempo, que eu vou propor que acabemos esta sessão e façamos depois um especial perguntas do público, ok? Resta-me então agradecer a todos e vemo-nos para a semana. Obrigado.